O martelo do juiz bateu com força. Culpado. O som ecoou pelo tribunal silencioso. Paulo, um policial respeitado, abaixou a cabeça. Tudo o que ele conseguia pensar era: eu sou inocente. Mas ninguém acreditou. Antes de ser levado embora, ele fez um último pedido. Por favor, deixem-me me despedir do Luke. O que aconteceu a seguir deixaria todos sem palavras. Paulo nunca imaginou que sua vida mudaria tanto em tão pouco tempo. Ele era um policial exemplar, condecorado, respeitado pelos colegas e amado na comunidade onde cresceu. Quando jovem, ele havia sonhado em ser o tipo de policial que protege os inocentes, que faz a diferença. E por 15 anos, foi exatamente isso que ele fez. Sempre ao lado de Luke, seu parceiro inseparável, ele enfrentou criminosos, salvou vidas e manteve sua ficha limpa. Mas tudo desabou de uma vez. Um dia, ao voltar do trabalho, Paulo encontrou sua casa revirada. No começo, achou que era um assalto, mas logo percebeu que a polícia estava ali. Eles disseram que tinham um mandado para revistar o local. Paulo cooperou, sem imaginar o que estava por vir. Em poucos minutos, provas foram encontradas. Sacos de drogas e dinheiro que ele nunca havia visto antes. Ele tentou argumentar: isso não é meu, estão plantando isso aqui. Mas ninguém quis ouvir. Ele foi levado algemado enquanto os vizinhos olhavam assustados pela janela. A imprensa logo apareceu, pintando Paulo como o vilão perfeito. Os jornais e as redes sociais diziam: mais um policial corrupto. No tribunal, Paulo enfrentou a humilhação de ver a promotoria manipulando as provas e apresentando testemunhas duvidosas. Ele sabia que estava sendo usado como bode expiatório, mas o sistema parecia já ter decidido seu destino. O júri não era imparcial, e o próprio juiz parecia cansado de ouvir suas tentativas de defesa. O que mais machucava, no entanto, era saber que Luke, seu parceiro leal, ficaria sem ele. Paulo olhou para o fundo da sala e viu o pastor alemão sentado, calmo, mas com os olhos fixos nele. Era como se Luke entendesse tudo, como se soubesse que algo estava errado. Quando a sentença foi dada, Paulo mal conseguiu reagir. Ele só pensava: acabou, eles venceram. Mas ao pedir para se despedir de Luke, uma faísca de emoção tomou conta do tribunal. Ninguém esperava o que estava para acontecer. Paulo estava destruído, mas ainda havia algo que ele precisava fazer antes de ser levado para trás das grades. Ele olhou para o juiz e com a voz embargada pediu: meritíssimo, só peço que me deixem me despedir do Luke. É tudo o que eu quero. O tribunal ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para o juiz, que parecia hesitar. Era um pedido incomum, e o peso emocional daquele momento era evidente. Luke, sentado no fundo da sala, também parecia estar esperando alguma coisa, com os olhos fixos no parceiro. Após alguns segundos que pareciam uma eternidade, o juiz finalmente assentiu. 3 minutos. Assim que as palavras saíram, Luke foi solto. O pastor alemão correu em direção a Paulo, suas patas estalando no chão do tijus. Um tribunal. Quando chegou, Paulo se ajoelhou segurando o cachorro em um abraço apertado. Me perdoa, parceiro, sussurrou Paulo, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Eu te falhei. Não vou estar mais aqui para cuidar de você. Luke choramingou, pressionando a cabeça contra o peito de Paulo, como se entendesse cada palavra. O tribunal, que até então parecia um lugar frio e impessoal, começou a sentir o peso daquele momento. Algumas pessoas engoliram em seco, outras tentaram disfarçar o impacto emocional. Mas então algo inesperado aconteceu. Luke, que estava imóvel até então, ficou tenso. Ele começou a farejar a jaqueta de Paulo com insistência, puxando o tecido e soltando pequenos latidos. O que foi, garoto? Paulo perguntou confuso. Luke continuou, como se tentasse dizer algo. Seus latidos ficaram mais altos, chamando a atenção de todos no tribunal. Um oficial se aproximou cautelosamente. Deixa eu ver isso aqui, disse, começando a verificar a jaqueta de Paulo.
A tensão na sala aumentou, e então, com um som metálico, um pequeno dispositivo caiu no chão. Era um gravador. O juiz franziu a testa e perguntou: "O que é isso?" Luke latiu novamente, sua postura alerta, como se estivesse dizendo que aquilo era importante. O oficial pegou o dispositivo do chão e olhou para ele com curiosidade. Ninguém no tribunal fazia ideia de como aquilo havia parado na jaqueta de Paulo. Mas quando o gravador foi ligado e o áudio começou a tocar, todos entenderam que estavam diante de algo muito maior do que imaginavam. O silêncio do tribunal foi quebrado pelo som de estática do pequeno gravador. Todos estavam tensos, inclinando-se em suas cadeiras, como se soubessem que aquilo mudaria tudo. Quando a estática cessou, uma voz rouca começou a falar: "Basta plantar as evidências, ninguém vai questionar. Ele é o bode expiatório perfeito." O coração de Paulo disparou. Ele reconhecia aquela voz. Era do Capitão Ramos, seu supervisor, o homem em quem ele confiava cegamente. Paulo ficou atordoado. Como ele poderia? O promotor, visivelmente nervoso, tentou intervir. "Meritíssimo! Isso não prova nada. Pode ser qualquer gravação adulterada." Mas o juiz não parecia convencido. Ele bateu com o martelo, ordenando que o dispositivo fosse apreendido como prova e analisado. "Oficial, isso precisa ser investigado imediatamente", disse o juiz com firmeza. Luke, que permanecia ao lado de Paulo, ainda estava em posição de alerta, como se soubesse que aquilo era apenas o começo. Os murmúrios começaram a tomar conta da sala. Os jurados olhavam entre si, confusos, enquanto a expressão do promotor ficava mais pálida a cada segundo. Paulo não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Depois de semanas sendo tratado como um criminoso, ali estava a prova de que ele havia sido incriminado. O juiz, visivelmente irritado, olhou para o promotor. "Isso é muito sério, e o senhor sabe disso." Antes que o promotor pudesse dizer qualquer coisa, o juiz anunciou: "Este julgamento está suspenso. Vamos reabrir o caso com base nesta nova evidência." A sala inteira ficou em choque. Paulo olhou para Luke, que estava sentado calmamente ao seu lado. Ele se inclinou para o cachorro e sussurrou: "Você me salvou, parceiro." De novo. Mas no fundo, Paulo sabia que aquilo era apenas o começo. A gravação era uma peça-chave, mas havia mais segredos enterrados. E ele estava determinado a expor toda a verdade. A gravação era apenas o início de uma reviravolta que ninguém esperava. O juiz ordenou que o dispositivo fosse analisado pela perícia e, enquanto isso, adiou o caso para investigar as novas provas. Paulo foi levado de volta para a prisão. Mas pela primeira vez em semanas, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Na delegacia, o clima era tenso. Oficiais cochichavam nos corredores e alguns começaram a se afastar do Capitão Ramos, cuja voz estava claramente identificada na gravação. Ele tentou manter a compostura, mas todos podiam ver que estava inquieto. "Isso é uma armadilha, senhor", Ramos disse ao juiz, tentando justificar-se. Mas o juiz, sério e visivelmente irritado, respondeu de maneira firme: "O que quer que seja, vamos descobrir. E se houver mais envolvidos, não importa quem sejam, eles serão responsabilizados." Enquanto isso, Luke, o fiel parceiro de Paulo, foi transferido temporariamente para os cuidados de Sarah, uma policial amiga e uma das poucas pessoas que ainda acreditavam na inocência dele. "Vou cuidar bem dele, Paulo", disse Sarah, segurando a coleira de Luke enquanto olhava para o amigo que estava sendo levado. Na cela fria onde Paulo foi colocado novamente, ele não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. A traição do Capitão Ramos o consumia. Aquele era o homem que ele admirava, o líder que havia guiado sua carreira por anos. Como ele pôde armar algo tão cruel? Enquanto Paulo pensava, Sarah, junto de Luke, começou a investigar o armário de Paulo, onde algo ainda parecia fora do lugar. Luke, com seu faro apurado, começou a farejar e a arranhar o fundo do armário.
Sara, intrigada, abriu uma pequena gaveta escondida e encontrou um envelope com documentos e fotos. Os registros eram chocantes. Fotos de encontros clandestinos do capitão Ramos com um criminoso conhecido e documentos que apontavam para um esquema de suborno que envolvia vários oficiais da alta patente. O esquema ia muito além de Ramos. A conspiração era maior do que qualquer um poderia imaginar. Sara, com as mãos tremendo, olhou para Luke, que continuava atento ao lado dela. Você é incrível, garoto. Isso aqui pode mudar tudo. Com os documentos em mãos, Sara levou as novas provas diretamente ao juiz. Meritíssimo. Isso só confirma que Paulo é inocente, mas mais do que isso, aponta para uma rede de corrupção dentro da própria polícia. O juiz olhou para as evidências, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Vamos aprofundar essa investigação. O caso não envolve apenas um policial inocente. Isso é uma questão de justiça para todo o sistema. No fundo, Paulo sabia que Luke estava fazendo mais por ele do que qualquer advogado. A lealdade do cachorro e sua capacidade de descobrir verdades ocultas estavam virando o jogo. Enquanto o caso ganhava novas proporções, a verdade sobre o capitão Ramos começou a emergir. A análise dos documentos encontrados por Sara revelou algo estarrecedor. Ramos não era apenas corrupto, ele fazia parte de uma rede muito maior. Os papéis mostravam transações financeiras suspeitas, encontros com criminosos e uma lista de nomes que iam desde policiais de alta patente até empresários influentes. O juiz, após revisar as provas, tomou uma decisão ousada: convocar uma força-tarefa para investigar as denúncias. Entre os membros selecionados, Sara foi incluída, e ela fez questão de levar Luke consigo. O pastor alemão se tornara um símbolo não apenas de lealdade, mas de justiça. Precisamos de toda a ajuda possível, disse Sara, acariciando Luke. Esse caso vai ser maior do que imaginávamos. Na prisão, Paulo foi informado sobre os avanços da investigação. Um oficial que acreditava em sua inocência veio até ele. Você tinha razão sobre tudo. Descobrimos que o capitão Ramos estava recebendo dinheiro para incriminar você e encobrir outras operações ilegais. Paulo sentiu um misto de alívio e indignação. Ele já sabia que Ramos estava por trás de tudo, mas agora tinha certeza de que ele não agiu sozinho. E quanto aos outros nomes? Perguntou Paulo. Ainda estamos investigando, mas parece que o envolvimento vai além do capitão Ramos. Isso chega a empresários e até políticos. Enquanto isso, no departamento de polícia, Sara enfrentava resistência. Alguns colegas tentavam desacreditar as provas ou dificultar o acesso a informações importantes. No entanto, Luke novamente mostrou seu valor. Durante uma busca nos arquivos antigos da delegacia, ele começou a farejar uma gaveta trancada. Quando finalmente conseguiram abri-la, encontraram mais documentos que confirmavam a ligação de Ramos com um poderoso político local. O nome mencionado nos papéis era o de Antônio Rocha, um empresário com forte influência na cidade e suspeitas de envolvimento com o crime organizado. Os documentos detalhavam subornos, manipulação de casos e até mesmo assassinatos disfarçados de operações policiais. Sara levou tudo ao juiz, que percebeu que não estava lidando apenas com corrupção policial, mas com um esquema de proporções gigantescas. Isso não é só um caso de polícia, disse o juiz, analisando os papéis. É uma rede criminosa que envolve pessoas que acham que estão acima da lei. Enquanto Sara e Luke seguiam desmontando peça por peça a rede de corrupção, Paulo, ainda preso, começava a entender que sua luta não era apenas por sua liberdade. Ele precisava ajudar a expor o que realmente estava acontecendo. Eu não vou deixar eles esconderem isso, murmurou Paulo, pensando em tudo o que perdeu por causa daquela armação. O caso já não era apenas sobre ele,
Era sobre justiça para todas as pessoas que haviam sido prejudicadas por um sistema corrompido até o núcleo. Conforme a investigação avançava, ficou claro que os responsáveis pela rede de corrupção não ficariam de braços cruzados. Os ataques começaram de forma sutil. Arquivos desaparecendo, documentos sendo apagados dos computadores e boatos sendo espalhados para desacreditar Sarah e a equipe que trabalhava no caso. Mas a situação ficou mais perigosa quando as ameaças se tornaram diretas. Paulo, ainda preso, recebeu uma mensagem escrita em um pedaço de papel que foi jogado em sua cela. Você já perdeu sua liberdade. Não perca sua vida. Pare de lutar. Ele leu aquilo várias vezes, sentindo o peso da ameaça. Mas em vez de intimidado, ele ficou ainda mais determinado. Enquanto isso, Sarah também começou a sentir o cerco se fechando. Uma noite, ao sair da delegacia, percebeu que estava sendo seguida por um carro preto. Ao mesmo tempo, Luke começou a demonstrar sinais de inquietação. Durante uma reunião da força-tarefa, ele se levantou repentinamente, farejando o ar e rosnando em direção a uma janela. Sarah olhou, preocupada, e foi até lá. Do lado de fora, ela viu um homem parado, de longe, observando a sala. Assim que percebeu que havia sido notado, o homem desapareceu na escuridão. Eles sabem que estamos chegando perto, disse Sarah, acariciando Luke para acalmá-lo. Dias depois, o ataque mais ousado aconteceu. Durante uma noite na delegacia, enquanto Sarah e outros membros da equipe revisavam os documentos encontrados, a energia foi cortada. A sala mergulhou na escuridão e Luke imediatamente ficou em alerta. Isso não é uma queda de energia comum, disse Sarah, sacando sua arma. O som de vidro quebrando confirmou suas suspeitas. Homens armados invadiram a delegacia, claramente com o objetivo de destruir as provas. Luke avançou contra um dos invasores, derrubando-o no chão, enquanto Sarah chamava reforços pelo rádio. Os tiros começaram, e a situação ficou caótica. Paulo, que estava em uma cela nos fundos, ouviu os disparos e gritos. Ele sabia que algo muito sério estava acontecendo. Um oficial correu até ele e o soltou, dizendo: "Vamos, você precisa sair daqui. Eles vieram para te silenciar também." Paulo não hesitou. Ele correu para ajudar Sarah e Luke. Quando chegou à sala onde estavam, encontrou Luke defendendo corajosamente a porta, enquanto Sarah tentava salvar o máximo de documentos possível. "Sarah, vamos sair daqui!" gritou Paulo, ajudando-a a carregar os arquivos. Com a ajuda de Luke, eles conseguiram escapar pela saída dos fundos da delegacia, mas não antes de ouvirem um dos invasores gritar: "Isso não vai acabar aqui!" Lá fora, no silêncio da noite, Paulo olhou para Sarah e Luke. Eles sabem que estamos perto de desmascarar tudo. É por isso que estão tão desesperados. Sarah assentiu, ofegante, enquanto acariciava Luke, que parecia inabalável apesar do caos. "Então precisamos ser mais rápidos do que eles." A partir daquele momento, eles sabiam que a batalha seria ainda mais perigosa, mas nenhum deles estava disposto a desistir. A pressão estava no limite. Com os arquivos que conseguiram salvar durante o ataque, Paulo, Sarah e Luke reuniram provas suficientes para expor a rede de corrupção. Mas eles sabiam que precisavam de um golpe final, algo que não pudesse ser negado ou encoberto. Sarah encontrou uma pista crucial entre os documentos salvos. Um conjunto de transações financeiras ligava diretamente o capitão Ramos a Antônio Rocha, o poderoso empresário envolvido em esquemas de corrupção e tráfico de influência. Havia também uma lista de nomes de outros policiais que faziam parte do esquema, mas ainda faltava uma peça-chave, um documento que vinculasse Rocha diretamente às ações ilegais dentro da polícia. "Se conseguirmos isso, eles não terão como escapar", disse Paulo, estudando os papéis ao lado de Sarah. Luke, como sempre,
estava alerta. Durante uma nova busca nos antigos arquivos da delegacia, ele começou a farejar uma pilha de pastas esquecidas. Ao seguir o faro de Luke, Sarah encontrou um envelope lacrado, escondido no fundo de uma gaveta. Lá estava o que eles precisavam: contratos assinados por Rocha e Ramos, combinando pagamentos para plantar provas, intimidar testemunhas e eliminar concorrentes. "É isso!" Sarah exclamou. "Com isso, eles não têm para onde correr." Agora, a equipe precisava de uma estratégia para tornar público todo o esquema. A confiança em algumas instituições já estava comprometida e eles temiam que as provas desaparecessem se fossem entregues para a polícia. Foi então que Sarah sugeriu levar os documentos diretamente para um jornalista renomado, alguém que tivesse credibilidade suficiente para tornar a história pública. "E se eles tentarem nos parar antes de chegarmos lá?" perguntou Paulo. "Então lutamos", respondeu Sarah, determinada. Com os documentos em mãos, Paulo, Sarah e Luke partiram para encontrar o jornalista, mas como temiam, foram interceptados no caminho. 2 carros bloquearam a estrada e homens armados saíram exigindo que entregassem as provas. "Fiquem no carro", disse Paulo, enquanto saía com as mãos levantadas, tentando ganhar tempo. Mas Luke, percebendo a ameaça, saltou do veículo. O pastor alemão avançou contra um dos homens, desarmando-o antes que ele pudesse reagir. Paulo aproveitou a distração para derrubar outro, enquanto Sarah conseguia pegar os documentos e correr para um lugar seguro. No meio do caos, as sirenes finalmente começaram a soar. A polícia chegou, prendendo os homens e permitindo que Paulo, Sarah e Luke seguissem até o jornalista. No dia seguinte, a história foi manchete em todos os noticiários. A gravação de Ramos, os contratos assinados por Rocha e as transações financeiras expostas criaram um escândalo nacional. Ramos foi preso, Rocha perdeu seu poder e influência e outros envolvidos foram detidos. Paulo finalmente foi declarado inocente e libertado. Mas mais do que isso, ele sabia que haviam exposto algo muito maior. "Você conseguiu, parceiro", disse ele a Luke enquanto acariciava o cachorro. Luke abanou o rabo, como se entendesse a importância do momento. Paulo finalmente caminhava como um homem livre. Depois de meses de luta, o sistema reconheceu sua inocência. Mas ele sabia que essa vitória não era só dele. Ela pertencia a todos que ousaram lutar pela verdade. E, acima de tudo, pertencia a Luke, o parceiro que nunca desistiu. Ao sair do tribunal pela última vez, Paulo respirou fundo. Os flashes das câmeras explodiam ao seu redor e repórteres gritavam perguntas sobre o caso. Ele não respondeu, apenas abaixou-se para acariciar Luke, que trotava lealmente ao seu lado. "Obrigado, garoto. Não teria conseguido sem você." Enquanto isso, dentro do tribunal, a investigação ganhava força. Sarah agora liderava uma força-tarefa dedicada a desmontar os últimos resquícios da rede de corrupção. Muitos dos envolvidos, incluindo oficiais de alta patente e figuras influentes, estavam sendo presos. A exposição pública havia provocado um efeito dominó, com novas denúncias surgindo todos os dias. Mas para Paulo, o que importava agora era recomeçar. Ele voltou para sua casa, que ainda carregava as marcas do caos que o afastou de sua liberdade. No quintal, Luke corria feliz, finalmente livre de toda a tensão dos últimos meses. Paulo sentou-se na varanda, observando o sol se pôr. Pela primeira vez, em muito tempo ele sentiu paz, mas ele também sabia que sua luta não havia acabado. Ele decidiu que usaria sua história para ajudar outros que, como ele, foram vítimas de um sistema injusto. "A gente conseguiu, Luke, mas ainda tem muita coisa para ser feita." O pastor alemão correu até ele, abanando o rabo, e Paulo riu, acariciando a cabeça de seu parceiro. "Vamos lutar juntos. Sempre."
O vínculo entre eles era inquebrável, e juntos haviam superado o impossível. Mas a mensagem que ficou era clara: com coragem, determinação e a ajuda de quem está ao seu lado, até a maior injustiça pode ser vencida. E você, o que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Obrigado por assistir e até a próxima. Na porta de uma igreja lotada, em um domingo de culto fervoroso, uma mulher humilde e de olhar cansado se aproximou. Chovia fino e suas roupas brancas estavam molhadas, coladas ao corpo. Tudo o que queria era uma cesta básica, um pouco do mínimo, qualquer coisa para aliviar a fome que a consumia há dias. Mas ao invés de caridade, encontrou desprezo. O pastor, um homem de fé inabalável, mas bastante extremista, olhou para ela com desprezo e disparou diante da multidão. Aqui nós ajudamos quem caminha na palavra, não quem se prostra para demônios. A congregação vaiou junto. As palavras dele foram afiadas como lâminas, cortando não apenas o orgulho daquela mulher, mas algo muito mais profundo. Ela não discutiu. Apenas olhou nos olhos do pastor, absorvendo toda a humilhação, todo o veneno cuspido na sua direção. Então, sem dizer uma única palavra, virou-se e foi embora, deixando para trás um silêncio desconfortável no ar. Ninguém imaginava que, a partir daquele momento, a vida do pastor mudaria para sempre. Não se esqueça de curtir e comentar de que cidade você é. O peso da fome e do preconceito. O domingo amanheceu chuvoso, e as ruas ao redor da igreja já estavam tomadas por fiéis vestidos com suas melhores roupas. O grande templo imponente no centro do bairro ostentava sua fachada iluminada e os dizeres religiosos estampados na entrada. Dentro, a atmosfera fervilhava. O culto seguia em ritmo intenso, com cânticos, gritos de glória e fiéis em êxtase. Mas naquele dia, o que mais movimentava o local não era a celebração. Era a distribuição de cestas básicas, um evento mensal da igreja, promovido com pompa e anunciado como um ato de caridade aos necessitados. Mas havia um detalhe: aquelas cestas eram entregues apenas para os membros comprometidos da congregação. Do outro lado da rua, parada sob a garoa fina, uma mulher de aparência cansada observava a movimentação. Suas roupas brancas, já gastas, estavam encharcadas, coladas ao corpo. O vento frio cortava sua pele, mas o que mais pesava era a fome que a corroía por dentro. Ela não era dali, não era fiel daquela igreja, mas estava desesperada. Sem alternativas, reuniu o pouco de coragem que restava e atravessou a rua. Cada passo era um peso. O olhar dos fiéis carregados de julgamento cravavam-se nela antes mesmo que pudesse falar qualquer coisa. A fila para pegar as cestas era longa e os membros da igreja organizavam a distribuição como se fosse um evento sagrado. O cheiro de comida e mantimentos perfumava o ar, tornando o vazio no estômago da mulher ainda mais insuportável. Ela respirou fundo e se aproximou, hesitante. "Com licença." Sua voz saiu fraca. Os fiéis na fila se viraram para ela com expressões hostis. Olhares de desprezo foram lançados como pedras. "Você não é daqui, né?" Uma mulher de coque apertado e saia longa franziu a testa. "Não, eu só..." A mendiga umedeceu os lábios. "Eu estou precisando. Vocês estão distribuindo. E eu... só preciso de um pouco de comida." As palavras mal saíram de sua boca antes que a zombaria começasse. "Precisa?" Um homem riu. "A ajuda aqui é para quem segue a palavra." "O que é isso no seu pescoço?" Outra fiel apontou. Os olhares se fixaram no pequeno colar de contas que pendia de seu pescoço. A evidência de que ela não pertencia àquele mundo. "Macumbeira!" A acusação cortou o ar. O riso dos fiéis ecoou. Alguns se afastaram, como se ela carregasse uma praga. Ela encolheu os ombros sem saber o que fazer. Apenas olhou ao redor, sentindo o peso do julgamento esmagando-a ainda mais do que a fome que trazia. Foi então que viu o único homem que poderia mudar aquela situação: o pastor. Ele estava ao lado da porta de entrada, rodeado por seus auxiliares.
Vestia um terno impecável, o cabelo bem penteado e um olhar que se impunha sobre os fiéis. Se ele fosse um homem de Deus como pregava, talvez pudesse ser diferente. A mulher respirou fundo, ignorando as zombarias, e caminhou na direção dele. O pastor notou sua aproximação e ergueu uma sobrancelha. Quando ela parou diante dele, com os pés sujos da rua molhada, as vozes ao redor se calaram. "Pastor", ela começou, a voz carregada de súplica, "eu só queria pegar uma cesta, pode?" O homem cruzou os braços, analisando-a de cima a baixo. Um silêncio incômodo pairou. E então, ele sorriu. "Aqui ajudamos aqueles que seguem a palavra do Senhor." Sua voz ecoou pelo salão. A mulher sentiu o estômago revirar. "Eu só estou com fome." O sorriso dele sumiu. "A fome é a consequência do caminho que você escolheu." Ele ergueu a voz, fazendo os fiéis assentirem. "Você se curva diante de imagens, acende velas para espíritos, e agora vem aqui no templo de Deus implorar pela ajuda dele?" O público aplaudiu. A mulher fechou os olhos por um instante. O desprezo na voz do pastor pesava mais do que qualquer outro olhar que já havia recebido. "Pastor, por favor." Ela tentou de novo, mas ele ergueu a mão, a interrompendo. "Vá procurar comida com quem você serve. Aqui não tem nada para você." O riso da congregação explodiu. Os olhares vitoriosos, os sorrisos carregados de desdém. A mulher não insistiu mais. Apenas olhou nos olhos do pastor. Não havia ódio em sua expressão. Apenas um silêncio profundo, uma sombra que ninguém naquele templo percebeu. Sem mais uma única palavra, ela se virou e saiu da igreja, deixando para trás um peso invisível no ar. O culto seguiu. As cestas foram distribuídas. O pastor recebeu os aplausos por sua fidelidade à palavra. Mas ninguém percebeu que a chuva lá fora começava a engrossar e que a mulher não havia ido para casa. Ela apenas estava esperando. E quando a noite caiu, a escuridão veio junto. A presença sombria. A noite caiu sobre a cidade como um manto pesado. O silêncio nas ruas era interrompido apenas pelo vento frio que soprava, fazendo as folhas secas dançarem pelo asfalto molhado. Dentro da igreja, o pastor descansava em sua sala privada após o culto. O dia havia sido intenso, como sempre. A distribuição de cestas básicas era um evento tradicional, e aquela noite fora um sucesso. Membros fiéis saíram dali carregando sacolas de alimento, louvando a Deus pela generosidade do templo. Mas algo não saía da cabeça do pastor. Aquela mulher. Desde que ela se foi, uma inquietação tomou conta dele. Não era arrependimento, longe disso, mas algo na forma como ela o olhou antes de partir o deixava desconfortável. Seus olhos não expressavam tristeza nem raiva, mas uma aceitação perturbadora, como se não fosse a primeira vez que enfrentava esse tipo de humilhação. O pastor bufou, tentando afastar aqueles pensamentos. Foi apenas mais uma herege tentando se aproveitar da casa de Deus. Mas por que ele ainda se sentia inquieto? Passou as mãos pelos olhos cansados e recostou-se na cadeira de couro. A igreja estava silenciosa. A última equipe de voluntários já havia ido embora, e apenas ele e o segurança permaneciam no templo. Fechou os olhos por um momento, sentindo o cansaço do dia pesar sobre os ombros. Foi então que ouviu. Um sussurro, fraco, longínquo, como se viesse das profundezas do templo. Ele abriu os olhos de imediato, o coração acelerando levemente. O silêncio permaneceu. Ficou atento, tentando captar qualquer outro som. Nada. Apenas a noite lá fora, carregada pela brisa gelada. Respirou fundo, sentindo-se ridículo por se assustar à toa. Isso é o cansaço, pensou. Mas quando se levantou para pegar seu paletó, uma rajada de vento frio cortou a sala como uma lâmina invisível, apagando a vela que iluminava o ambiente. O pastor congelou. Vento? Dentro de uma sala fechada? Seu corpo inteiro ficou rígido. Seu olhar percorreu a sala escura. A única luz agora vinha da lâmpada fraca do corredor. Um arrepio subiu pela espinha. Foi então que, do lado de fora, ele ouviu passos lentos, um arrastar de pés pelo chão de madeira da igreja. Seu coração disparou. "João!" chamou pelo segurança. Nenhuma resposta.
O medo começou a subir pelo peito como uma onda gelada. Lentamente, caminhou até a porta entreaberta e espiou o salão principal da igreja. Estava vazio, as luzes ainda acesas, os bancos enfileirados como sempre. Mas havia algo errado. O ar parecia mais pesado, como se o próprio templo estivesse prendendo a respiração. E então ele viu. Na porta da igreja, parada na entrada, estava a mulher. A mesma mulher que ele humilhou horas antes. Ela não deveria estar ali. As portas estavam trancadas. Como entrou? Mas isso não era o mais assustador. O pastor notou que algo nela estava diferente. Suas roupas molhadas haviam secado, mas o tecido parecia mais escuro, como se estivesse tingido pela noite. Seus pés estavam sujos de terra e lama. Mas foi o olhar dela que o congelou no lugar. Ela sorria, um sorriso pequeno, quase imperceptível. Não era de felicidade nem de deboche. Era um sorriso vazio, um sorriso de quem já sabia o desfecho daquela história antes mesmo que ela começasse. O pastor sentiu um calafrio subir pela espinha. Tentou falar, mas sua voz simplesmente não saiu. Sua boca se abriu, mas nenhum som foi emitido. Ele piscou, tentando recuperar o controle sobre seu próprio corpo, e quando abriu os olhos novamente, ela não estava mais lá. O salão da igreja estava vazio, nenhuma porta aberta, nenhum som, nada. O pastor deu um passo para trás, sentindo a respiração pesada. Seu peito subia e descia rapidamente. Eu vi, eu sei que vi. Mas o que ele viu exatamente? Será que sua mente estava cansada, imaginando coisas? A inquietação em seu peito se transformou em algo mais profundo, um medo latente, algo que ele não sentia desde a infância, quando era apenas um menino impressionável, ouvindo histórias sobre o inferno e os castigos divinos. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Era um homem de Deus. Não deveria temer nada. Mas por algum motivo naquela noite, enquanto se preparava para ir embora, ele se sentiu observado e pela primeira vez em muitos anos sentiu que sua fé talvez não fosse o suficiente. O dia em que tudo começou a dar errado. O sol nasceu como qualquer outro dia, mas para o pastor algo parecia estranho. Seu corpo estava pesado, como se não tivesse dormido a noite inteira. Na verdade, sua noite foi um borrão. Ele se lembrava de ter deitado, mas sentia que nunca chegou de fato a descansar. Seu corpo estava cansado e sua mente ainda mais. Assim que abriu os olhos, sentiu um mal-estar esquisito, um peso no peito, um gosto amargo na boca. Tentou se sentar, mas uma tontura o fez recuar, segurando a cabeça. Não costumava se sentir assim. Nunca foi um homem doente, sempre teve um corpo forte e saudável. Mas, por algum motivo, sentia-se como se estivesse carregando algo invisível nos ombros. Ignorando a sensação ruim, forçou-se a levantar. O dia seria cheio. Era dia de reuniões administrativas da igreja. Precisava resolver questões burocráticas, planejar eventos e, claro, contar o lucro dos dízimos do dia anterior. A igreja estava em crescimento e cada detalhe precisava de sua atenção. Mas assim que saiu do quarto e foi até o banheiro, percebeu o primeiro sinal de que aquele não seria um dia comum. O espelho. Ele parou em frente a ele, como fazia todas as manhãs, mas algo estava errado. Seu reflexo parecia desfocado, como se houvesse uma fina camada de neblina no vidro, impedindo-o de se ver claramente. Franziu a testa, passou a mão no espelho, mas o borrão continuava ali. "O que é isso?" murmurou para si mesmo. A luz do banheiro piscou por um instante. Apenas um piscar breve, um estalo na lâmpada. Pequeno, mas suficiente para causar um desconforto. Respirou fundo, afastando os pensamentos ruins. Talvez esteja apenas cansado, pensou. Abriu a torneira para lavar o rosto. A água estava fria, revigorante. Sentiu-se um pouco melhor depois de jogá-la no rosto. Mas, quando levantou o olhar de novo para o espelho, um arrepio gelado percorreu sua espinha. Por uma fração de segundo, teve a impressão de ver algo atrás de si. Uma sombra, uma presença. Ele se virou imediatamente, mas o banheiro estava vazio. O silêncio era absoluto. Fechou os olhos,
tentando recuperar a racionalidade. Cansaço. Apenas cansaço. Repetiu para si mesmo. Mas a verdade era que, no fundo, aquela sensação de peso não passava. Vestiu-se rapidamente e saiu para mais um dia de trabalho, tentando ignorar qualquer pensamento estranho. Mas o que ele não sabia era que aquele dia estava apenas começando. Mais um sinal de que algo estava fora do normal aconteceu ainda pela manhã, quando chegou à igreja. Assim que atravessou os portões, sentiu uma dor aguda na barriga, uma pontada, como se algo o tivesse perfurado de dentro para fora. Teve que parar por um momento, segurando-se no próprio paletó. O suor se formou na testa. "Está tudo bem, pastor?" perguntou um dos diáconos, que o observava com preocupação. Ele forçou um sorriso e acenou com a mão. "Sim, apenas um mal-estar passageiro." Forçou-se a entrar, mas seu corpo parecia rejeitar cada passo, como se a igreja, o lugar onde sempre se sentiu seguro, estivesse de repente se tornando hostil. Mas ele ignorou isso e seguiu com sua rotina. Assim que entrou em sua sala para organizar os papéis, percebeu que os documentos estavam revirados. Nada estava no lugar onde deixou. Seu livro de anotações, que sempre ficava sobre a mesa, agora estava no chão como se tivesse sido empurrado. Franziu a testa. "Quem mexeu aqui?" Chamou sua assistente, uma mulher que trabalhava com ele há anos, mas ela garantiu que ninguém havia entrado ali. "O senhor tem certeza de que não deixou assim?" Ela perguntou desconfiada. O pastor apertou os lábios, incomodado. Ele sabia que não. Respirou fundo, tentando se concentrar, mas ao longo do dia, as coisas começaram a sair ainda mais do controle. Documentos sumiam de repente, o computador travava sozinho, o telefone tocava, mas quando atendia, só havia silêncio do outro lado. O ponto alto foi quando, durante uma reunião com a diretoria da igreja, ele começou a suar frio, sentindo a mesma pontada forte no estômago. Teve que segurar a mesa para não cair. Seu rosto ficou pálido. "Pastor, o senhor está bem?" Ele assentiu rapidamente, engolindo em seco. A verdade era que tudo no seu dia estava dando errado. Pequenos problemas, mal-estar, objetos fora do lugar. Coisas que poderiam ser explicadas, mas que juntas começavam a formar um padrão que ele não conseguia ignorar. Quando a noite finalmente caiu e ele voltou para casa, sentiu o peso do dia inteiro sobre ele. Seu corpo estava cansado, sua mente ainda mais. Jogou-se no sofá, massageando as têmporas. Respirou fundo, mas então o telefone tocou. Ele olhou para o visor. Número desconhecido. Hesitou por um segundo, mas atendeu. "Alô?" Nenhuma resposta, apenas um silêncio. E então, um sussurro, baixo, lento. "Tá sentindo, pastor?" O coração dele parou. Seu corpo travou. "Quem está aí?" Ele gritou, sua voz tremendo. Mas não tinha ninguém na linha. O pastor ficou ali segurando o telefone com a mão trêmula, seu peito subindo e descendo rapidamente. Foi quando, do canto do olho, ele viu. Na escuridão do corredor, uma sombra. Ficou imóvel por um segundo. E então, ela se moveu. Vinha em sua direção. O pastor tentou se levantar, mas seu corpo ficou paralisado pelo medo. A reunião de fé. O pastor não dormiu naquela noite. O cansaço pesava sobre ele como um fardo impossível de carregar, mas, por mais que tentasse, não conseguia pregar os olhos. Cada vez que fechava as pálpebras, sentia a presença. Via sombras se movendo nos cantos do quarto. Escutava sussurros quase inaudíveis no silêncio da madrugada. O ambiente ao seu redor estava carregado, pesado, sufocante. Ao amanhecer, o corpo parecia não responder direito. Os músculos estavam tensos, os olhos vermelhos, o estômago revirando. Mas ele sabia que não podia continuar assim. Aquilo era obra do inimigo, uma provação, um ataque espiritual contra sua fé. E se a batalha era espiritual, então só havia uma forma de vencer, mobilizando o poder da igreja. Logo cedo, ligou para os diáconos e os convocou para uma reunião extraordinária. Todos deveriam estar presentes. Ele precisava que a congregação se unisse em oração. O mal que o perseguia só poderia ser combatido com jejum e intercessão. Às 8 da manhã,
A igreja já estava cheia. Os fiéis chegaram às pressas, curiosos com a convocação inesperada. O burburinho crescia entre os membros da igreja, muitos se perguntando o motivo daquela reunião. Não era comum o pastor agir dessa forma. Algo grave devia estar acontecendo. Quando ele subiu ao púlpito, o ambiente ficou em silêncio. Seu rosto estava abatido, visivelmente cansado. Seus olhos fundos e sombrios passavam a sensação de um homem que não via paz há muito tempo. Ele segurou o microfone com as mãos trêmulas e respirou fundo antes de falar. Meus irmãos, estamos diante de um ataque espiritual. A reação foi imediata. Algumas pessoas se entreolharam, murmurando entre si. Outras apenas franziram a testa, esperando que ele continuasse. O pastor apertou os olhos, tentando organizar as palavras. Desde ontem tenho sentido uma presença maligna me rondando. Um peso, uma opressão que não é normal. Objetos se movem sozinhos. Sinto um mal-estar que nunca senti antes. Sons, vozes, sombras. Algo quer me derrubar. O clima na igreja mudou. Alguns fiéis arregalaram os olhos, enquanto outros sussurravam assustados. Era raro ouvir o pastor falar assim. Ele sempre se colocava como um homem de fé inabalável, um servo fiel que jamais temeria o inimigo. Eu sei que essa é uma batalha espiritual. Sei que o diabo está furioso tentando nos atacar, mas nós não vamos nos dobrar. O tom de sua voz cresceu tentando recuperar sua autoridade, mas no fundo ele sabia que estava perdendo o controle. Quero todos vocês orando comigo. Quero intercessores clamando, quero jejum. Quero que toda a igreja entre nessa luta. Um amém ecoou pela congregação, mas não com a força de sempre. O medo era palpável no ar. Foi quando uma voz se levantou no meio da multidão. Pastor! Ele olhou na direção da mulher que falava. Era uma senhora de idade, uma das mais antigas da igreja. Seu rosto estava carregado de uma preocupação genuína. O senhor tem certeza de que isso vem do inimigo? O pastor estreitou os olhos, incomodado com a pergunta. Como assim? A mulher abaixou o olhar sem responder. Mas naquele momento, o coração do pastor acelerou, porque no fundo, ele sabia. A lembrança dela veio como um relâmpago. A mulher na chuva, a cesta básica recusada. O olhar que ela lançou antes de ir embora. A boca seca, o peito apertado. E naquele instante, um pensamento surgiu em sua mente, como um veneno se espalhando por suas veias. Será que isso tem a ver com ela? A respiração ficou pesada, mas não. Isso era tolice. Aquela mulher era apenas uma pecadora, uma feiticeira, uma serva das trevas. Se ele estava sofrendo ataques, era porque Deus estava permitindo um teste, uma provação. Respirou fundo e bateu o punho no púlpito. Não importa de onde venha, não vamos recuar. A congregação respondeu com améns mais firmes. O clima de incerteza foi aos poucos substituído por um sentimento de resistência. Eles começaram a orar, clamaram em alta voz, levantaram as mãos, expulsaram demônios invisíveis. Mas algo estava errado. Quanto mais oravam, mais pesado o ambiente ficava. As luzes da igreja piscaram, o ar ficou denso, o microfone chiou, sem explicação. O pastor engoliu em seco. Era como se algo estivesse ali, assistindo, esperando. E no fundo de seu coração ele sentiu: aquilo não ia parar tão cedo. O aviso divino. O próximo culto chegou rápido. O pastor não tinha mais paz desde aquele domingo fatídico. Tentou orar, jejuar, buscar respostas nos versículos que sempre pregava, mas o tormento não cessava. Cada noite era um pesadelo sem fim. Os sussurros que pareciam chamar seu nome, os vultos que se escondiam na escuridão, o peso sufocante sobre seu corpo sempre que tentava dormir. Ele já não tinha mais dúvidas. Estava sendo atacado. A igreja também começou a sentir. Relatos surgiram de pesadelos estranhos, de sensação de opressão dentro do templo, de irmãos adoecendo do nada, de dívidas inesperadas assolando as famílias. Algo estava errado, e todos sabiam. Naquela noite, o culto começou tenso. As pessoas estavam ali, mas não havia o fervor de antes. O louvor não ecoava com a mesma força. As palmas pareciam hesitantes. O clima era carregado.
O pastor subiu ao púlpito. Seu rosto mostrava um cansaço evidente. Meus irmãos, ele começou, mas a voz falhou. Respirou fundo e tentou de novo. Meus irmãos, o inimigo tem se levantado contra esta casa. Tem tentado nos abalar, nos enfraquecer, nos confundir, mas não vamos nos dobrar. O amém foi tímido. O pastor sentiu um arrepio. Algo estava errado. De repente, uma voz surgiu no meio da congregação. Pastor, era Marta, uma das mulheres mais fiéis da igreja, sempre presente, sempre a primeira a levantar a voz em oração, a ajudar os necessitados. Mas, naquele momento, sua expressão era diferente. Algo em seu olhar fez o pastor estremecer. O que foi, irmã Marta? A mulher se levantou devagar. O templo inteiro ficou em silêncio. Todos conheciam Marta e sabiam que ela não falava à toa. Deus me mostrou algo, pastor. Sua voz era firme, mas carregada de um peso estranho. O coração do pastor acelerou. E o que ele lhe mostrou, irmã? A mulher respirou fundo, fechou os olhos por um momento e então voltou a encará-lo. O senhor está sendo atacado. Isso é real. Mas Deus também está permitindo. O silêncio pesou ainda mais. O pastor franziu a testa. Como assim, irmã? Marta fechou as mãos sobre o banco à sua frente, como se precisasse de força para continuar. O senhor negou pão a uma mulher faminta na porta da igreja. Sua voz cortou o ar como um chicote. O pastor ficou imóvel. O murmúrio tomou conta da congregação. As pessoas se entreolhavam, algumas chocadas, outras já ligando os pontos. Deus viu o que aconteceu naquele dia. Marta continuou. Ele viu o desprezo, a humilhação, a falta de misericórdia. O pastor engoliu seco. Mas, irmã, aquela mulher era... Marta o interrompeu com um olhar firme. Uma alma faminta. A igreja inteira ficou sem ar. O senhor a julgou pelo que ela era ao invés de fazer o que Cristo faria. O pastor sentiu a testa suar. Eu não posso alimentar aqueles que servem ao mal. Marta balançou a cabeça lentamente. E quem disse que era o senhor que deveria decidir isso? O pastor sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no peito. Mas Deus me disse que o senhor está colhendo o que plantou. Mas não só o senhor. A congregação ficou em alerta. Marta fechou os olhos por um instante e então levantou o rosto para encarar todos ali. Deus permitiu que o senhor fosse atacado para que entendesse o que fez. Mas essa igreja também se calou diante da injustiça. Essa igreja assistiu à fome de uma mulher e não estendeu a mão. O desespero começou a crescer. Irmã... O pastor tentou interromper, mas Marta ergueu a mão. Deus está permitindo. Se não houver arrependimento, todos aqui verão as consequências. O silêncio era absoluto. O pastor olhou ao redor. Os fiéis estavam nervosos, inquietos. Aquilo estava saindo de controle. Ele respirou fundo, tentou recuperar sua autoridade. Meus irmãos, nós vamos orar. Vamos quebrar essa maldição. Marta o encarou. O senhor pode orar o quanto quiser, pastor, mas se Deus não ouvir arrependimento, nada vai mudar. E então ela se sentou. O pastor estava paralisado. A congregação estava dividida entre o medo e a dúvida. Algo estava acontecendo. Algo grande. Algo que fugia do controle de todos ali. A batalha espiritual começa. A igreja entrou em guerra. Depois da revelação de Marta, não havia mais dúvidas. O que estava acontecendo não era apenas um ataque do inimigo, mas um castigo permitido por Deus. E se Deus permitia, era porque havia algo a ser corrigido. O pânico se alastrou. A presença do mal já não era mais algo apenas sentido pelo pastor, mas por toda a congregação. Noites sem dormir, pesadelos, brigas dentro das famílias, doenças repentinas. Nada estava normal. O templo, antes cheio de cânticos de adoração, agora era um campo de batalha. As portas passaram a ficar abertas por mais tempo, e os cultos se estenderam madrugada adentro. Homens e mulheres de todas as idades jejuavam, clamavam, choravam no altar,
rogando para que Deus tirasse aquele peso que pairava sobre a igreja. Os pastores auxiliares convocaram reuniões de oração. Grupos se revezavam em vigílias, intercedendo dia e noite. O cheiro de óleo ungido impregnava cada canto do templo. O nome de Deus era clamado incessantemente, buscando romper a barreira invisível que parecia sufocar a todos. Mas nada mudava. As pregações se tornaram mais intensas. Os louvores antes suaves agora eram entoados como gritos de desespero. Até os fiéis mais fervorosos começaram a questionar. Por que Deus não os ouvia? O pastor, antes seguro de sua autoridade, agora sentia que sua fé estava sendo testada de um jeito que jamais imaginou. O peso da culpa o esmagava, a memória daquela mulher faminta não saía de sua mente. E então ele tomou uma decisão. Se tudo aquilo havia começado por causa de uma única mulher, talvez ela fosse a chave para o fim daquela tormenta. Ele precisava encontrá-la. Nos dias seguintes, o pastor começou a procurar pela mulher em todos os cantos da cidade. Não sabia seu nome, não sabia onde vivia, apenas tinha em mente sua imagem na porta da igreja, vestindo roupas brancas encharcadas pela chuva. Passou por becos, vielas, praças onde os sem-teto costumavam se reunir. Perguntava aos irmãos da igreja se alguém a tinha visto novamente. Pastor, essas pessoas vêm e vão. Hoje estão aqui. Amanhã já sumiram. Mas ele não desistia. Havia algo dentro dele que o empurrava para frente. Ele não sabia se queria apenas pedir perdão, se queria oferecer algo, ou se apenas precisava vê-la de novo para entender o que realmente estava acontecendo. A busca se intensificou. Em uma noite, guiado pelo desespero, ele pegou seu carro e dirigiu sem rumo pela cidade. As ruas estavam desertas, a escuridão parecia maior do que o normal. Ele orava enquanto dirigia, sentindo a pressão espiritual ao seu redor. Foi então que, fazendo ligações para alguns fiéis que poderia ajudar a saber onde aquela mulher morava, ele recebeu um endereço e resolveu checar. Quando chegou e bateu na porta, ele a encontrou. A mulher morava lá. Abriu a porta, como se estivesse esperando por ele. Ela ainda usava branco. Mas dessa vez suas roupas estavam limpas, impecáveis, como se jamais tivessem sido tocadas pela sujeira das ruas. O pastor sentiu um arrepio percorrer sua espinha, sem saber exatamente o que dizer. "Minha irmã?" Ela não respondeu de imediato. Apenas o olhou e naquele olhar havia algo que ele não conseguia decifrar. "Eu preciso falar com você." A mulher sorriu de leve, um sorriso que fez o pastor estremecer. "Está arrependido?" Perguntou com a voz baixa, quase num sussurro. O pastor hesitou. O silêncio se arrastou por alguns segundos. O pastor engoliu em seco e disse: "Eu quero tentar corrigir o meu erro." A mulher inclinou a cabeça de lado, como se analisasse cada palavra dele. E então sua expressão se fechou. "Você me procura achando que eu controlo isso?" disse ela, erguendo as sobrancelhas. "Você acha que fui eu quem está pedindo mal para você?" O pastor franziu a testa, confuso. "Então, não?" Ela soltou uma risada baixa. "Quem me protege não recebe ordens, não segue pedidos. Ele simplesmente faz o que deve ser feito." O vento soprou ainda mais forte. "Nada acontece porque eu quero. Se está acontecendo, é porque é o certo." O pastor sentiu o estômago afundar. A mulher olhou para ele mais uma vez e dessa vez sua expressão era quase de pena. "Agora me diga, pastor, como se luta contra algo que simplesmente cumpre a justiça?" O pastor ficou sem palavras. Antes que ele pudesse reagir, a mulher se virou e entrou em sua casa fechando a porta. "Espere." Ela não parou. Fechou a cortina. O pastor ficou ali, parado, sem saber o que fazer. E no fundo, ele sentiu que algo estava prestes a acontecer. Algo muito maior do que ele jamais imaginou. O preço da soberba. O templo estava mais cheio do que nunca. A igreja inteira estava em um frenesi espiritual, orações incessantes, jejuns rigorosos, reuniões diárias que atravessavam madrugadas. O pânico que se instalou desde que os problemas começaram a se intensificar transformou os cultos em verdadeiros campos de batalha espirituais. Cada fiel se lançava ao chão, clamando a Deus, pedindo misericórdia,
tentando entender até onde aquilo iria. O pastor, agora sem o brilho da arrogância, sem o orgulho que antes carregava em cada palavra, era apenas um homem à beira do desespero. Ele jejuava até onde o corpo suportava. Ele orava até a voz falhar. Ele pregava sem parar, insistindo que aquele era um teste de fé, que Deus permitiria que sua justiça prevalecesse no tempo certo. Mas os sinais não paravam. As luzes da igreja oscilavam sem explicação, mesmo com técnicos chamados para averiguar a rede elétrica. Os alimentos doados para os necessitados apodreciam de uma hora para outra, emitindo um cheiro pútrido que impregnava o salão. E o mais assustador, algumas pessoas da congregação começaram a relatar pesadelos terríveis. Sonhavam com sombras observando os cultos, sussurrando coisas que ninguém entendia. "Isso é um ataque, precisamos resistir", bradou o pastor diante de uma multidão exausta, com olheiras fundas, mas ainda firme na tentativa de proteger a igreja do que quer que fosse aquilo. Só que ninguém sabia ao certo o que estavam enfrentando. Eles clamavam, mas Deus não respondia. Eles lutavam, mas o peso da derrota era cada vez mais evidente. O que antes era uma igreja próspera, um local onde fiéis se sentiam seguros, tornou-se um ambiente carregado, pesado, sufocante. Não havia mais aquela sensação de paz que sempre preenchia o templo. Agora, cada culto parecia um campo de batalha entre forças que ninguém conseguia ver, mas que eram sentidas na pele. Os mais fracos começaram a desistir. Alguns membros sumiram. Pessoas que antes eram assíduas nos cultos passaram a evitar a igreja. Outras, mesmo assustadas, não arredavam o pé, temendo que, ao sair, estivessem vulneráveis a algo ainda pior. O pastor, cada vez mais aflito, tomou a única decisão que lhe restava: ir até a mulher que havia sido humilhada novamente. Ele a procurou em sua casa diversas vezes, mas nunca a encontrava. Ele queria vê-la, queria entender o que estava acontecendo, mas ela não aparecia. Foi então que, em uma madrugada chuvosa, enquanto voltava de mais uma busca frustrada, sentiu que estava sendo observado. E quando virou a esquina, ela estava lá, de pé, debaixo da marquise de uma construção abandonada. Seu olhar sereno, sem pressa, sem medo. O pastor sentiu o coração disparar. Seu instinto gritava para correr dali, mas ele não podia. Ele precisava entender. Ele precisava acabar com aquilo. Caminhou até ela, sentindo cada gota de chuva gelada escorrer pelo rosto. Eu preciso falar com você." A voz dele vacilou. A mulher apenas inclinou a cabeça, esperando que ele continuasse. "Eu quero consertar o que fiz. Quero me redimir. Eu não deveria ter agido daquela forma. As consequências estão pesadas demais." A mulher o analisou, como se pesasse cada palavra, cada intenção por trás do pedido de desculpas. "O que você quer de mim, pastor?" Ele respirou fundo. "Eu quero que isso acabe." Foi então que ela sorriu. Mas não foi um sorriso de vingança, não foi um sorriso cruel. Foi um sorriso de quem já sabia a resposta antes mesmo da pergunta ser feita. "Isso nunca esteve em minhas mãos." O pastor franziu o senho. "Como assim?" Ela deu um passo à frente. "O que me protege tem autonomia própria. Eu não desejei o seu sofrimento. Eu não precisei. O que aconteceu foi o que tinha que acontecer." O pastor sentiu um frio percorrer sua espinha. "Você quer dizer que..." Ela o interrompeu. "Você acha que isso tudo é só sobre mim?" A voz dela soou como um trovão, mesmo sendo baixa. "Você acha que é só sobre a cesta básica? Só sobre aquela porta fechada?" O pastor sentiu as palavras morrerem em sua garganta. Ela se virou, começando a se afastar. Mas antes de sumir na noite, disse algo que o fez estremecer. "O problema nunca foi a macumba, pastor. O problema sempre foi você." E então, ela desapareceu na escuridão da rua. A justiça que veio de cima. Os dias seguintes foram um verdadeiro colapso para a igreja. A situação saiu do controle. Boatos começaram a circular de que aquela congregação havia sido amaldiçoada por conta do pastor. Fiéis que antes sustentavam financeiramente a igreja começaram a se afastar. A arrecadação despencou,
Pastores convidados desmarcaram suas vindas. As paredes do templo, antes tão bem cuidadas, começaram a rachar como se algo invisível as corroesse. E então veio o golpe final. A denúncia que caiu como um raio sobre a liderança. Durante uma investigação sobre o uso indevido das doações, descobriram que havia desvios financeiros dentro da própria administração da igreja. Dinheiro que deveria ir para os necessitados, para os projetos sociais, havia sido redirecionado para outras finalidades. Para a surpresa de muitos, o pastor que caiu. Outros líderes que estavam ao seu redor também foram expostos. A podridão que se escondia sob os cânticos e orações veio à tona de maneira brutal. O templo foi fechado. A congregação se desfez. E o pastor? O pastor simplesmente desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Alguns dizem que ele enlouqueceu, que passou a vagar pelas ruas sem rumo, como se estivesse pagando por tudo que fez. Outros dizem que ele fugiu para outro lugar, tentando reconstruir sua vida longe da vergonha que deixou para trás. Mas a verdade é que o destino dele já estava selado desde o dia em que virou as costas para uma mulher faminta na porta da igreja. E agora, tudo o que restava daquele templo que um dia foi cheio de fiéis eram apenas ruínas e lembranças de um passado que nunca deveria ter existido. Se você chegou até aqui, comente. O que aconteceu foi castigo ou justiça? Você acha que o pastor teve o que merecia ou foi longe demais? Deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Há um grande erro em acreditar que toda justiça precisa vir da luz, que todo acerto precisa ser feito pelas mãos de quem se proclama justo. Deus nunca foi refém da visão limitada dos homens, nunca precisou agir dentro das regras impostas por aqueles que acreditam ter exclusividade sobre a verdade. A justiça dele não segue apenas a bondade cega, mas a balança perfeita do que é certo. E se o certo vier pelas mãos daqueles que foram marginalizados, pelos caminhos que muitos julgam errados, ainda assim será permitido. Porque Deus não olha rótulos, não vê bandeiras, não se prende a títulos de pastor ou feiticeiro, crente ou descrente. Ele pesa os corações. E quando um coração se preenche de soberba, de orgulho, de egoísmo, a ponto de negar pão a um faminto, de usar a fé como ferramenta para oprimir ao invés de acolher, ele não hesita em dar permissão ao inevitável. Porque no fim, a justiça verdadeira não está no meio pelo qual vem, mas no fato de que ela chega. E quando chega, não há culto, oração ou clamor que possa impedir o preço de ser pago. O conteúdo é fictício e não reflete a realidade ou incentiva comportamentos negativos.